Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nessa minha postagem de hoje, eu acabei de fazer uma postagem dizendo que o Facebook me cortou provisoriamente. Diz que eu fugi às políticas do Facebook e eu desconheço isso aí. Eu acho que foi, infelizmente, quando eu digo para vocês que o Brasil é um país que não existe democracia, que existe sim uma ditadura fria, uma ditadura governista, é a pura verdade. É a pura verdade. Devo ter sido cortado provisoriamente do Facebook, nessa questão de transmitir postagens pessoais ao vivo, em razão das minhas postagens críticas no sentido político, né? Então, infelizmente, como eu explico na postagem que fiz a respeito, depois eu vou identificá-lo. Bom, eu gostaria de, nessa minha postagem de hoje, salientar sobre algumas coisas que vêm ocorrendo no Brasil, que fogem às regras, né? As regras dos bons preceitos, né? Dos bons costumes, principalmente entre os poderes, né? Os poderes estão em conflito constante, em razão de interesses de grupos ou interesses pessoais. Então isso não pode acontecer. Num país como o nosso, né, onde os ditames prevêem a democracia, nós não podemos permitir que isto ocorra. A lei tem que ser cumprida e no rigor dos seus preceitos. Bom, uma das coisas que eu gostaria de salientar é o medo de Michel Temer em responder às perguntas, os questionamentos que lhe foram encaminhados pelo Procurador-Geral da República. Por que esse medo? Por que esse medo? Quem não tem receio, por exemplo, se eu não devo nada, não tenho problema nenhum, estou tranquilo, pode mandar 300 perguntas para mim, eu vou responder as 300 perguntas. Não é? Mas por que o medo? Por que eu não responder as perguntas, o questionamento? Que receio é esse? Por que Temer teme? Por que Temer teme? E o que Temer teme? Sabe? Então, é meio estranho. A segunda questão com relação a Aécio Neves. Aécio Neves foi afastado há 30 dias do espaço que ocupa. Ele foi afastado com um embasamento. Ninguém afasta ninguém de um Senado, de uma Câmara Federal, sem embasamento. Ainda mais uma autoridade, né, como Vossa Excelência, o ministro que conduz as investigações. Então, não existe, gente. Foi afastado, foi afastado. Né? É um poder que faz cumprir a justiça no país e o poder entendeu que há embasamento, né? Há evidências concretas, né? E razões claras para o afastamento do senador. Então, obviamente, quando se fala em afastamento, afastamento da função, afastamento de tudo. Tudo. Então, eu penso que nem receber salário, esse tipo de coisa, eles não deveriam. Até porque se trata de dinheiro público. Está onerando os cofres públicos e ele não está trabalhando. Eu fiquei muitos anos na PM que quando eu me afastava por problemas de doença, eu não recebia. Parte do meu salário eu não recebia. Eu perdia 40% do meu salário doente. Doente. Afastado por doença. Então, são coisas, são injustiças, são absurdos que não podem acontecer, gente. É inadmissível. O país, ele vai de mal a pior dessa forma. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de enfatizar e já estou, né, enfatizando. Outra coisa, esse acordo entre PSDB e PMDB é um absurdo. E nos bastidores a gente sabe que esses acordos acontecem mesmo. Aliás, eu não chamo nem de acordo, eu chamo de negociata sorrateira nos bastidores políticos. E isso acontece mesmo e sempre é em desfavor da população brasileira e em favor de grupos políticos. Ou eles se unem em benefício próprio ou em benefício
dos interesses de um grupo. Então isso não pode acontecer. Então isso para mim não é acordo, é negociata, né? Agora, essa questão do PSDB poder reavaliar a decisão de permanecer no governo, né? Isso aí para mim, gente, só se houver um caso novo, um fato novo. Que fato novo que eles querem? Quando eles se contradizem e comprovam que são amigos mesmo, são parceiros políticos, os dois partidos correm junto, com o mesmo idealismo, com o mesmo padrão, os mesmos modus operantes. Por quê? O fato novo qual que seria? Né, roubarem o Banco Central? Levarem o Banco Central embora? Que nem aquela vez, aquela quadrilha lá, invadiu o Banco Central e levaram fortunas de dinheiro que era para ser descartado. E depois foram sendo presos aos poucos. Que fato novo que eles querem? O que eles querem ainda mais? Mais prejuízo para o país? Mais prejuízo para o Brasil? Que fato novo é esse? Não existe fato novo. Os fatos já estão aí. Estão aí para serem avaliados e olha, seriamente, se é que se existe algum compromisso com o país, com o Brasil. Né? Então essa questão fica muito certo, muito bem esmiuçado. Né? Não existe isso, fato novo, para reavaliar se apoia governo Temer ou não. Isso não existe, sabe? Isso é querer o mal para o país mesmo. Né? Bom, uma outra coisa são esses conflitos de poderes, né? E o não cumprimento de decisões do ministro Fachin. E essa questão de empenharem aí sistemas para, de certa forma, buscarem situações que comprometem o ministro Fachin. Ora bolas, se o ministro Fachin tiver algum problema, vai ter que ser tomadas as providências. Não existe isso. Não é porque é o ministro, Vossa Excelência, o ministro Fachin, não. Ele tem que dar exemplo. Se ele está envolvido em alguma coisa, em alguma falcatrua, alguma situação ilícita, infelizmente ele tem que ser destituído imediatamente das suas funções também, investigado profundamente e responsabilizado. Agora, é preciso provar. Não simplesmente criar uma situação para desestabilizar outra. Né? E outra coisa, se existem senadores que facilitaram a vida do ministro Fachin, de Vossa Excelência o ministro Fachin, esses senadores também deverão ser responsabilizados. Deverão ser responsabilizados. Né? Porque facilitaram a vida do ministro Fachin. Né? Para que ele ocupasse a cadeira no Supremo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que se cumpra a lei nesse país. Seja lá quem for, de qual poder for, de qual partido for, isso não importa, não interessa. Que se cumpra a lei nesse país. É isso que mais se quer. Outra coisa, na Câmara, o Temer sai com 58 votos. Já viu um negócio desse? Né? O Temer sai com 58 votos. Por que ele sai com 58 votos? Porque são 58 deputados delatados nas delações premiadas. Denunciados nas delações premiadas. 58 deputados. Ou vocês acham que desses 58 deputados, algum votarão em desfavor ao Temer? Contra o Temer? Então, ou contra quem quer que seja que esteja envolvido. Eu penso que não. Né? Seria o cara trabalhar contra ele, porque ele já está envolvido. Existem evidências, ele foi delatado. Né? Existem investigações profundas a respeito através da Lava Jato. Então, o cara não vai votar em desfavor ao presidente Michel Temer. Né? Outra coisa, o presidente Michel Temer anuncia um pacote. Para mim, um pacote de migalhas. Foi sempre assim no Brasil. Quando existe uma crise, eles criam um pacote de migalhas. Eu chamo de migalhas. Não é nem de bondade, como a Rede Globo chamou. São migalhas para enganar o povo, para induzir o povo ao erro. Então,
É um absurdo. Então, que fique bem claro, aqui tem que se tomar providências, né? Providências e acabou, que se cumpra a lei, independente de poderes ou políticos e ou partidos, que se tomem as providências e acabou, né? Agora vejam, são estelionatos, né, que são cometidos. Veja, hoje de manhã eu estava vendo a matéria dos estelionatários que estão recebendo o dinheiro de fundo de garantia, né, das pessoas, através de estelionato. Veja só, é diferente do que andaram fazendo nos governos? É diferente do que andaram fazendo com relação às armações dos propineiros e dos empresários que propinaram, né, que corromperam os corrompidos? É diferente. Então, é aquele negócio. Se dá um mau exemplo em cima, embaixo segue-se o mau exemplo. Para mim, tudo bandido do meu naipe. Tudo bandido do meu naipe. Bandido aqui embaixo, levando por estelionato fundo de garantia dos trabalhadores, né? E bandido lá em cima, que também levou fundo de garantia, questões, recursos previdenciários, que também induziu o BNDES a fazer empréstimo, promoveu empréstimos ilícitos, e, enfim, né? E etc, etc, PECs que favoreciam valores absurdos de impostos que foram perdoados, né, que eram dívidas que foram perdoadas, como por exemplo, não vou deixar de citar, Itaú Unibanco, a coalizão, 25 bilhões que o governo perdoou, e nesta crise não dá para perdoar nada. O Brasil não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, né, em razão dos desvios financeiros que foram feitos. Então, não tem sentido nenhum uma situação dessa, né? Então vejam que às vezes nós estamos percebendo que existem crises e mais crises que estão sendo conduzidas de maneira errada, né? Tudo que são crimes estão sendo encobertos. Crimes e mais crimes encobertos. Então, são situações inadmissíveis, né? As autoridades que deveriam dar exemplo não dão, né? Outra coisa, viu? Eu não quero avisar o Dória, prefeito Dória, que eu particularmente, eu sei que existem muitas outras pessoas iguais a mim, nós não pertencemos ao grupo Me Engana Que Eu Gosto, viu, prefeito? Nós não pertencemos. Então essa situação de Me Engana Que Eu Gosto, nós não somos pertencentes, muitos de nós, né? Acho que a grande maioria, nós não pertencemos a esse grupo, viu? Então, tem que fazer o curso, tem que, né? Tem que cumprir com as normas, os ditames da lei. E acabou. Não tem esse papo, ficar fazendo marketing, sabe? Essas graças aí, né? Então, é isso, gente. Outra coisa, a questão da base. Veja, a base já articula relator em comissão para livrar Temer. Gente, é o que eu falei, 58 votos ele já tem, assim, ele já sai com 58 votos. É como um carro que vai disputar uma corrida e ele já sai a 58 km por hora na frente dos outros competidores. Os outros estão a 0 km. Ele já sai com 58 km por hora na frente. Então, são coisas que não dá. E já estão fazendo o relator, e o relator vai ser da base governista, para quê? Para livrar o presidente, e eles falam isso na cara dura, em entrevista para quem quiser ouvir. Eles não têm o temor nem de dar uma encolhidinha, esconder um pouquinho, nada. Então, são coisas que não dá para entender, são absurdos que não dá para entender, né? Então vejam, gente, uma das coisas que mais dá dinheiro aqui no país, aqui no Brasil, nesse país abandonado, né, que só Deus na nossa vida, onde só tem corrupto, ladrões, propineiros, superfaturadores de obras, quadrilhas que lavam dinheiro e etc. Uma das coisas que mais dá lucro aqui é tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Por isso que
existem pessoas que fazem pista de pouso, gastam 14 milhões do dinheiro público, tem aeronave de político, que desce em fazenda de parente de político com 500 quilos de cocaína. Gente, a podridão é feia, a podridão é feia. Então vejam que, enquanto isso, esses caras, além de praticarem todos os crimes que praticam, né, eles saem rindo da nossa cara. E aí nos causa, nos proporciona uma certa revolta, uma certa tristeza, porque eu, por exemplo, cumpri 30 anos da minha obrigação, né? Eu fiz a minha parte, né? Meu dever de ofício. Eu tenho o sentimento de dever cumprido, com lisura, do começo ao fim. Mas eu atravessei momentos difíceis, né? Uma vez eu cheguei numa ocorrência de tiro a esmo, né? Eu falei que ia contar a cada postagem uma situação. E o meu companheiro, para não se afastar, ele estava com o problema de unha encravada. Olha que situação. Então ele estava com um pé com bota e o outro com chinelo, trabalhando à noite comigo. Era meu parceiro, no Fusquinha, na época do Fusquinha. E nós recebemos uma ocorrência de tiro a esmo. Chegando no local, o pau estava comendo, lá dentro de um quintal lá. E meu colega com dor na unha encravada, ele não poderia me ajudar. Eu pedi a ele que pedisse apoio e pulei o muro. Quando eu cheguei, eram 2 traficantes numa edícula, um na porta do banheiro, o outro na porta da edícula. Um dando tiro no outro. Quando vira o guarda, quando vira o guarda da polícia militar, os 2 pararam de atirar um no outro e começaram a atirar aqui, ó, nessa pessoa que vos falo. Nessa hora, meu amigo, não passava uma agulha, um fio de cabelo. Esses são os termos que a gente usa quando está com muito medo. E realmente, a gente tem que ter medo. Tem que ter medo para conhecer as nossas limitações, sabe? Para entender as nossas limitações. É o medo que regula isso. Então, nós tomamos as providências de defesa através do medo. Então, naquele momento, eu pulei atrás de uma mureta rasteira, que dividiam ali uns pés de jabuticabas, e ficava de frente com a edícula. E ali, os tiros pegavam no tijolo da última fiada da mureta e caía farelo de tijolo em cima do meu rosto. Quando dava um tempinho, assim, rápido, coisa de segundos dos tiros, eu levantava a cabeça e olhava e descia de novo. Porque eu não sabia se o cara estava correndo lá para me conferir, né? E foram tiros e mais tiros. E nessa época eu estava com um revólver daquele canela seca, né? 6 tiros, né? Numa situação dessa, eu sozinho, meu colega lá fora, com a unha encravada. Olha que situação. Vocês acham que nunca ouviram uma situação dessa, né? Então, tô contando aqui, é a pura verdade, nua e crua, viu? E eu com medo de morrer. Nessa hora eu pensei na minha esposa, no meu filho, eu pensei em todo mundo, porque eu tinha um filho só nessa época. E eu pensei em tudo, gente, na minha vida toda. E aí, só me bateu uma situação, gente, eu tô aqui, eu fui preparado para estar aqui, eu vou viver, eu vou sair vivo daqui, eu vou sair vivo daqui. E aí eu olhei e falei assim, por nosso Senhor Jesus Cristo, minha Santa Mãe, Nossa Senhora Aparecida, eu vou sair vivo dessa situação. E a perna tremia assim, ó, sabe? Mas eu fiquei ali, lúcido, firme, atento com a situação. Em nenhum momento eu perdi o autocontrole. Com medo, mas com autocontrole. E aí, graças a Deus, chegou o apoio. E aí o apoio resolveu. E nós definimos a situação. E ocorreram as 2 mortes dos rapazes, né, dos traficantes. Que depois foi concluído, né, foi verificado que eram 2 traficantes perigosos da região. E eles brigavam por espaço. E um deles aterrorizava ali o pedaço. E uma senhora, acho que com 65 anos, né, várias senhoras, né, várias pessoas, mas uma senhora, não me esqueço daquele monte de gente, uma senhora de 65 anos mais ou menos, ela ajoelhou-se aos meus pés e abraçou-se às minhas pernas, agradecendo, dizendo que foi Deus que mandou a gente, nós policiais lá, e que nós os livramos de um terror, que era um terror dioturno, era um terror que abusavam das moças. As moças estavam namorando ali, o cara chegava, abusava da moça na frente do namorado, com a arma na cinta e os capangas,
e dizia o seguinte, e não fale nada, se falar alguma coisa morre. Olha que situação, gente. Ele passava numa casa e dizia o seguinte, hoje eu quero almoço daqui, prepare o almoço. Se o almoço estiver ruim, eu volto aqui depois. Eu vou passar daqui meio-dia para pegar meu almoço. Era assim. Então, aterrorizava, gente. Eram coisas assim de outro mundo que vocês não imaginam. Por isso que em alguns momentos eu sempre disse, né? Existem coisas que vocês nem sabem que existem no Brasil. Coisas absurdas, cruéis, perversas. Coisas que nós policiais enfrentamos. Dioturnamente. Que esses policiais que vocês estão vendo na rua aí, eles enfrentam. Muita coisa é encoberta, muita coisa vocês não veem. Muitas ocorrências não são noticiadas. E quando são, o grosso é encoberto. Né? Bom, já começa que tem imagens que realmente as emissoras não passam. Por exemplo, os óbitos, né? Os mortos, pode ver que aparece lá alguma mancha, ou eles encobrem, eles evitam mostrar. Então já é natural. Agora, partes da história, quem era aquele cara, o que ele fazia, né? Ninguém não falam, né? Então, às vezes aparece muito rapaz aí que não tem passagem pela polícia, mas já praticou, e nós sabemos, vários crimes. Eu não tô, veja bem, eu sempre falo isso, porque às vezes alguém pode olhar e falar assim, o cara tá defendendo e tem sim absurdo. Tem. É como eu sempre falo, em 105 mil pessoas que são os profissionais de segurança pública da Polícia Militar, se nós pegarmos 20% que são envolvidos com crimes, que não cumprem com sua obrigação, com seu dever de ofício, que são vagabundos, é gente que não acaba mais, gente. 20% de 105 mil, gente, são mais de 20 mil pessoas. Então, não é fácil. Mas nós temos aí a grande maioria que cumpre com a obrigação, que se expõe a própria vida em defesa da sua vida, né? Se expõe em defesa do seu patrimônio, sabe? Da segurança sua e de sua família, né? E às vezes deixando a sua própria família de maneira insegura, né? Como esse governo de estado do PSDB ditador. Há mais de 20 anos aí, nunca nos proporcionou segurança. Muito pelo contrário, ele não dá a mínima condição para a gente trabalhar de maneira segura. Então nós é que carregamos a instituição nas costas. São esses policiais militares que estão nas ruas aí, nas ruas oficiais de praças, são eles que carregam a instituição nas costas. São eles que fazem da Polícia Militar essa grande instituição, né? A melhor polícia do Brasil e uma das melhores do mundo. São eles. Sabe, sem estrutura, sem a estrutura necessária, sem a condição necessária, com viaturas quebradas. Vejam, agora de manhã eu ouvi que o resgate demorou 26 minutos para chegar lá. Não é por conta do policial, do bombeiro. É por conta que não tem as viaturas necessárias, são quebradas. E às vezes tem que vir viatura numa distância muito grande para suprir a ausência daquela viatura que tinha que estar ali mais próxima. Eles não contam isso, jamais vão contar. O governo não vai permitir. Se um oficial falar um negócio desse, ele já é transferido, já é, nossa, e o comando vai vir para cima dele. Por quê? É conflito com o governador, que é o comandante. Na verdade, o comandante da Polícia Militar é o governador, né? Ele delega ao secretário de Segurança Pública, mas ele é o grande comandante. Você vai querer conflitar com quem manda? Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu andei até estranhando umas atitudes do atual comandante-geral, coisa que eu nunca tinha visto. Ele cobrar de maneira educada a reposição salarial, né? Ele enaltecer os policiais pela diminuição em índice de homicídios no estado de São Paulo. Então algumas coisas que ele tem aparecido, e ele falando dos policiais, porque quem faz isso são os policiais militares, não é o governo do estado. Não é o governo do estado. Viu lá, por exemplo, o parlamentar lá do Senado, ele falou assim, olha, nós vamos aprovar algumas reformas, não é por causa do presidente Michel Temer. Nós vamos aprovar porque é uma necessidade do país, é uma necessidade dos brasileiros, não por causa de Michel Temer, não por causa de presidente, porque o presidente está em situação muito delicada e difícil. O certo é renunciar, cair fora, né? Então, é isso, gente. Não é o governo do estado de São Paulo
que faz nada, é a instituição que carrega tudo nas costas. Ela que é o braço forte, ela que assegura o direito de Estado democrático de cada um dos senhores e senhoras da família de vocês. Então, eu defendo mesmo. Aquilo que está errado, eu meto o pau. Pode ser colega meu. Fez burrada, fez cagada, vacilou, tem que responder conforme o Código Penal Militar. Agora, também injustiça não. E tem muitos que são inocentes. E eles acabam sendo responsabilizados, depois provam que eram inocentes. E depois já foram, sabe, humilhados, constrangidos, tanto internamente como pelo Tribunal de Justiça Militar, como pela mídia, como pela população, já foram crucificados, já foram julgados antes, né? Condenados antes de qualquer coisa. Então, existem muitos e muitos inocentes. Eu acompanhei muitos inocentes, inclusive alguns que morreram de desgosto, que eram inocentes e tinham provas disso, depois quando comprovaram, mas já tinham sofrido demais, tristes demais, diabetes, doenças, porque o estresse, a cabeça, né? A adrenalina pura o tempo todo, lá em cima. O estresse 100% lá em cima, né? Você a 220 dioturnamente. O que ocorre? Acabam promovendo distúrbios mental, psicológico, hormonal hormonal não, corporal, fisicamente falando, enfim, né? O sujeito acaba ficando doente, né? Por exemplo, eu tenho diabetes emocional. Por quê? Por causa da minha profissão, né? Então eu fui muito prejudicado e tenho muitos colegas que foram e são prejudicados hoje, né? Não são valorizados, são tratados com descaso com relação ao governo do PSDB ditador, né? Que está aí há mais de 20 anos. Então é isso, gente. Eu fui cortado pelo Facebook, então eu fiz essa postagem direto no YouTube, ok? Um abraço para vocês, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares, ok? Um beijo no coração de vocês. Obrigado, gente!